Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Eu e a TRG. Se você não sabe do que eu tô falando, volta aqui 2 vídeos que tem os vídeos Eu, a TRG e os meus pais, Eu, a TRG e o abuso sexual. Se você já está familiarizado com o assunto, quero te agradecer por ter assistido os primeiros vídeos, por cada comentário, cada participação, cada curtida, cada compartilhamento, tudo isso é muito válido para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e entregue ele para mais pessoas. Então, muito obrigada se você está me ajudando até aqui. Se você é novo, se inscreva no canal, curte, comenta. E se você acha que alguém precisa de ouvir esse conteúdo, compartilha também com essa pessoa para que ela ouça as histórias que eu tenho contado por aqui, ok? Então, se você veio pelo título, hoje eu quero contar a minha experiência com a TRG e o casamento. Eu, a TRG e o casamento. Bom, eu me casei muito cedo, eu tinha 18 anos quando eu me casei e era realmente uma criança. Tinha muita maturidade, não sabia muito bem como fazer aquilo ali dar certo e realmente foi muito difícil, muito complicado. Por mais que eu ame o meu esposo e eu já tinha essa consciência de amor por ele desde o início da nossa relação, eu achei que eu ia brincar de casinha. Achei que ia ser fácil, achei que era só a gente morar junto. E na verdade, não, não é. Ele tinha ali as suas crenças, as suas dores, ele tinha a sua história e eu as minhas. Então, quando nós viemos para dentro do casamento, viemos para dentro dessa vida a dois, nós descobrimos que precisaria de um pouco mais de esforço para fazer isso tudo dar certo, que só o amor não sustentaria o nosso casamento. Só que eu demorei muito a entender isso. E eu quero contar uma experiência de algo que eu senti desde o início do nosso casamento. Como eu disse, casei nova e desde que fui para minha casa ali no comecinho da nossa relação, eu me sentia muito sozinha e eu não conseguia entender. E eu sempre atribuí isso ao meu esposo. No final dessa história, você vai entender que a culpa não era dele. Na verdade, a culpa não era de ninguém, mas eram crenças que eu tinha dentro da minha mente e dependências emocionais que eu carregava e afetaram o meu casamento. Como você já viu, eu tive um histórico de abuso sexual, né, na infância, então isso também refletiu dentro do meu casamento de uma forma muito, muito clara. Mas hoje a minha história é sobre dependência emocional. Então, desde o início, eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. De fato, vim de uma casa, né, onde morávamos eu, os meus 4 irmãos e a minha mãe. Então, era uma casa barulhenta, uma casa muito viva, né? E vim morar na casa eu e o meu esposo, e tudo era muito calmo, muito tranquilo. E eu atribuía esse sentimento de solidão e de abandono à diferença, né, das nossas casas. Aí o tempo passou e as minhas dores começaram a gritar muito dentro do meu casamento e eu não tinha muita coragem de me expor. Por mais que meu marido já soubesse da questão do abuso, da questão da solidão, ele sempre me ouvia, mas ele também não conseguia me ajudar com tudo aquilo, porque eram coisas muito enraizadas, eram coisas que estavam muito entranhadas dentro de mim e pela minha falta de maturidade, eu também não sabia lidar com aquilo. Então, os anos foram passando, o casamento começou a se tornar bem difícil, bem pesado, e eu acho que o maior erro naquela época foi ter tentado resolver sozinha. Eu não tinha coragem de pedir ajuda, eu não tinha coragem de falar para as pessoas à minha volta o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo, porque eu achava que falar da situação do casamento era expor o meu marido. E hoje eu entendo que não, não é assim. É claro que a gente precisa entender a quem a gente vai pedir ajuda, né? Seja um terapeuta ou algum líder espiritual, seja um grande amigo que a gente confie, mas a gente sempre tem alguém a pedir socorro. E naquela época eu achava que não tinha.
Então, nós chegamos a um ponto de eu pedir o divórcio. Este ano, eu completei 20 anos de casamento com meu esposo, mais 2 anos de namoro. Então, nós temos 22 anos juntos e no período desses 20 anos de casamento, eu pedi o divórcio 3 vezes. E nenhuma delas eu realmente queria ir embora. Eu queria resolver os meus problemas, mas eu não sabia como. Eu achava que eu não sabia ser esposa. E por isso eu falava, eu vou acabar com esse negócio, porque eu não sei ser esposa. Eu não sei fazer essa relação dar certo. E os anos foram passando, graças a Deus, os meus pedidos de divórcio não deram certo, né? E eu continuei na relação, continuei ali buscando socorro. Com o passar do tempo, eu comecei a pedir ajuda, né, para os meus pastores, para os meus líderes no geral, e ali eu fui tendo ajudas. E o desejo de me separar foi embora. Eu entendi que não era algo que eu queria para mim, não era uma porta que eu queria realmente entrar por ela. Eu queria fazer dar certo. Eu não queria acabar com aquela relação, porque eu tinha muita certeza do amor que eu tinha pelo meu esposo. Então, os anos foram passando, nós temos 3 filhos, e hoje lindos, maravilhosos, né? Eu tenho 2 adolescentes, um de 16 anos, um de 13 anos, e a nossa pequena tem 10 anos. E ao longo desses anos, então, nós fomos desenvolvendo mais a maturidade no nosso relacionamento. Nós crescemos, meu marido se tornou mais parceiro, porque no início realmente ele não era. Eu me tornei mais aberta a ouvi-lo, aprendi a falar, né, a expressar o que eu sentia, porque no começo eu só chorava, então eu não verbalizava o que eu não gostava, eu guardava muitas mágoas, muitos ressentimentos, então às vezes estava tudo bem entre nós, mas uma fala dele parece que acendia todas as minhas mágoas e ali eu derramava sobre ele dores de muito tempo atrás, sendo que o que tinha acontecido no momento não tinha sido nada tão relevante assim para a reação que eu tinha. E hoje eu entendo, né, que é porque o meu copo estava cheio. Eu estava cheia de mágoas, de ressentimentos e dores não resolvidas que foram se acumulando ao longo do casamento, mas como não tinham sido resolvidas, qualquer última gota no copo fazia o meu copo entornar. E os anos realmente foram passando e eu fui aprendendo a lidar com tudo, mas algo não saía de dentro de mim, que era a sensação de solidão. A dor de às vezes me sentir sozinha, mesmo dentro de uma relação. Mesmo que o meu marido fosse parceiro, eu sempre sentia que não era tanto quanto eu precisava. Mesmo que ele fosse um bom marido, eu pensava que não era como eu precisava. E ali eu não entendia isso. E mesmo tendo tratado algumas dores, tendo tratado sentimentos, tendo tratado lembranças, ao longo da nossa caminhada, principalmente dentro do âmbito cristão, eu não entendia por que eu ainda tinha aquele sentimento. E as coisas começaram a se agravar com esse sentimento quando meu esposo começou a trabalhar numa empresa que às vezes ele precisava fazer pequenas viagens. Começou com viagem de 8 dias, passou para 10, chegou a 15 e eu já estava surtada, porque eu pensava, nesses 15 dias tudo de ruim acontecia. Os meninos adoeciam, o carro estragava, furava o pneu, o chuveiro queimava e eu tinha que fazer tarefas que aqui na minha casa são responsabilidade do meu esposo e para mim eram muito pesadas de fazer. Então, esses dias foram sendo caóticos para mim. Resolver aquelas coisas, ter que viver daquele jeito com ele 15 dias fora. E eu ficava extremamente irritada com ele fora de casa, porque às vezes ele me ligava no fim do dia, quando ele chegava no hotel. Então, ele estava sempre num hotel, deitado, ou
ali fazendo alguma refeição, e eu me sentia naquele momento abandonada, porque eu pensava, eu tô em casa, cuidando de 3 crianças, os meninos eram bem menores, e tendo que resolver tudo, o menino adoeceu e o meu marido tá lá deitado. E esses sentimentos foram crescendo ao longo do tempo. Então, quando ele avisava, vou viajar, eu já logo pensava, está aberta a temporada caótica dentro da nossa casa. E era algo que eu levava muito para minha família também. Então, sempre que eu avisava, Renato vai viajar, os meus irmãos, a minha mãe já ficavam, ixi, os meninos vão adoecer, vai ter algum BO. E era uma coisa muito sofrida para mim. E eu nunca conseguia enxergar o quanto era sofrido para o meu esposo. Eu achava que para ele era um tempo de descanso, um tempo bom, e para mim era o pesado. Eu chegava a brincar com ele em alguns momentos de falar assim, eu chamo ele de vida, e eu falava assim, vida, Deus gosta mais de você do que de mim, porque ele sempre tira você para um tempo de descanso e me deixa aqui com os BOs. E hoje eu entendo que aquela fala, ela carregava muita dor e muito cansaço. Mas hoje eu entendo, a culpa não era do meu marido e muito menos de Deus, né? Eram dores guardadas dentro de mim. Ano passado, né, em 2024, quando eu conheci a terapia, a TRG, a terapia de reprocessamento generativo, e eu passei por esse processo, essas dores foram trazidas à tona na sessão de terapia. E eu me lembro que coincidiu de ele fazer algumas viagens enquanto eu estava no processo de tratamento. E eu coloquei isso ali para minha terapeuta, o quanto aquilo estava sendo pesado para mim. E eu tive, assim, uma graça muito grande, assim, de entender a dor que eu sofria e que eu sentia há tantos anos. Eu já falei com vocês, a minha mãe também é terapeuta TRG e ela foi uma parte assim crucial nessa cura para mim, porque ela começou a me apontar é, uma postura que eu tinha e eu não tinha o entendimento sobre ela nessa questão de como eu via o meu casamento e as viagens do meu esposo. Então um dia a mamãe falou assim comigo, filha, você não é abandonada. Por mais que você se sinta assim, você não é abandonada. Eu me lembro que eu fiquei com muita raiva naquele dia, porque eu pensei, gente, a minha mãe não tem noção do que eu tenho passado, do que eu tenho vivido, de como eu me sinto. E ela começou a trazer esses pontos para mim, e eu levava para minha terapeuta para a gente tratar nas sessões. Então, essa clareza, ela foi vindo aos poucos. Então, um dia minha mãe trouxe isso para mim, filha, a sua bisavó, ela foi uma mulher de fato solitária. A sua avó também e eu também. Mas você não precisa ser. E isso me abriu assim uma porta mesmo para eu começar a pensar sobre por que eu me sentia tão sozinha. Então, só para vocês entenderem. A minha bisa foi casada, mas num tempo onde casamento não era como a gente vê hoje, essa parceria, esse amor, essa troca, né? Casamento era algo diferente. Então a minha bisa de fato vivia muito solitária, né? Às vezes eles ficavam em cidades diferentes por longos tempos, né? Ela cuidando aqui na cidade, ele no interior de Minas, em Sete Lagoas. Então eles passavam longos tempos sozinhos, ela sozinha principalmente, e ela era uma mulher solitária. A minha avó, mãe da minha mãe, também era uma mulher muito solitária, porque ela não se casou com o meu avô, por mais que eles tenham tido 2 filhos juntos. Eles não se casaram. Então, a vovó também era uma mulher muito solitária. E a mamãe também era uma mulher muito solitária. Por mais que tenha muitos filhos, ainda more com um dos meus irmãos, mas a mamãe, por ter se separado do papai muito cedo, a mamãe vive uma vida muito na dela, né? E
Quando eu olhava para isso, eu não sabia que me afetava. Mas o meu inconsciente estava gerando daí, tirando daí uma informação. As mulheres da minha família são mulheres solitárias. Então, para honrá-las, eu também sou uma mulher solitária. Só que a minha realidade era uma realidade muito diferente do que a realidade das mulheres da minha família, dos meus antepassados. Eu tenho um casamento diferente, um marido diferente e oportunidades diferentes. Só que o meu inconsciente não tinha entendido isso ainda. Então, mesmo que eu tivesse uma vida diferente da delas, o meu inconsciente trazia para mim a informação de que eu era uma mulher solitária também. Então, mesmo com amigas muito especiais que tenho, graças a Deus, tenho amigas maravilhosas, eu ainda me sentia sozinha. Mesmo tendo filhos e a casa cheia de barulho das crianças, eu me sentia sozinha. E mesmo tendo um bom parceiro, um bom marido, eu também me sentia sozinha. Quando a minha mãe começou a trazer isso, então, eu comecei a pensar nisso, né? Meu Deus, é verdade. Talvez eu esteja buscando para mim uma realidade que não é a minha e vivendo dessa forma. Então, minha mãe sutilmente ainda continuou ali por algumas oportunidades, gerando esse entendimento sobre mim. E ela me falava isso: filha, você é autorizada a ser feliz. Você está livre para viver feliz. Você está livre para ser amada. Você está livre para ter um bom casamento. Filha, você não é sozinha, você não é solitária. E ela foi ali plantando aquelas palavras dentro do meu coração. E até que um dia ela fez uma e fez tudo isso fazer sentido. Ela me mandou uma mensagem e falou assim: filha, honre os seus antepassados vivendo melhor do que eles. E aquilo caiu dentro do meu coração como se fosse o que eu realmente precisava. Então eu levei para terapia, levei ali para dentro da TRG e fui entender. Eu tinha um relacionamento de dependência emocional com a minha mãe, como eu já expliquei no primeiro vídeo. E o fato de ver tanto ela como a minha avó, como a minha bisavó, mulheres muito fortes que deram conta de criar seus filhos, de gerir suas casas sozinha, sem um esposo, me fazia entender inconscientemente de que eu também deveria ser assim, que eu tinha que dar conta, que eu tinha que dar conta da casa, das crianças, que eu tinha que governar a minha casa, governar a minha família, e que eu era sozinha. Então, repetir isso era uma forma de honrá-las. Só que elas não tiveram as oportunidades que eu tive. Elas não tiveram um esposo tão bom quanto o meu. E não que o meu seja perfeito, mas é porque nós vivemos numa época diferente da delas. Eu tenho a oportunidade de fazer terapia, de me aconselhar com pessoas que já fizeram grandes avanços e grandes melhoras em seu casamento, então que podiam me ensinar a ser uma esposa melhor. Eu tenho oportunidades que elas não tiveram. Eu tenho oportunidade de verbalizar para o meu esposo o que me faz bem, o que não me faz. Eu tenho oportunidade de ser ouvida e talvez a minha bisa não tenha tido. E eu tenho um marido companheiro. Não é um homem que tá 24 horas ligado e agarrado a mim e tá tudo bem. Mas é um homem que me ouve, que está atento às minhas necessidades, que está atento ao que eu gosto. Mas eu só pude perceber isso depois de olhar e entender que a vida que elas tiveram é diferente da vida que eu tenho. E que as oportunidades que eu tenho são maiores e mais acessíveis a mim do que o que elas tiveram. E que a minha forma de honrá-las, honrar a memória delas, honrar o que elas batalharam para conquistar, era vivendo melhor que elas.
E isso mudou a minha vida, mudou a minha percepção no casamento. E isso aconteceu durante uma viagem do Renato de 21 dias. Foi a primeira vez que nós ficamos tanto tempo longe um do outro. 21 dias ele foi para uma outra cidade no fim do ano. Meu Deus, vamos fazer um vídeo sobre o fim do ano? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários e a gente vai falar sobre o caos de dezembro. Vamos falar do caos de dezembro? Então ele viajou em pleno dezembro para ficar 21 dias fora e todas as minhas dores de abandono sendo tratadas. Então eu passei assim dias muito tensos, mas graças a Deus para não vivê-los mais. E naquele período, durante a sessão de terapia, eu entendi. Eu e o Renato somos um time. Primeiro, a percepção de que eu preciso honrá-las, honrar os meus antepassados vivendo melhor do que elas. Pronto. E a segunda coisa, eu e o Renato somos um time. Enquanto o Renato tá viajando, ele tá lá longe, ele tá se sacrificando. Às vezes ele falava o quanto ele tinha saudade da minha comida, o quanto ele tinha saudade dos meninos, o quanto ele queria dormir na nossa cama e o quanto ele gostava da nossa casa, e eu não percebia isso antes. Nessa viagem eu consegui perceber que tinha dias que o Renato trabalhava 12, 14 horas. Nessa viagem eu consegui perceber que tinha dias que o Renato trabalhava sábado, domingo e feriado, sem folga, sem parar. E eu só pude perceber isso porque eu tirei os olhos da minha dor, do meu vazio, para colocar nele. E quando eu olhei para ele, eu entendi que o que ele estava fazendo por nós era também muito grande. Mas ele só podia fazer aquilo porque eu estava aqui em casa, também fazendo a minha parte por nós. Cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa igreja e dos trabalhos que executamos ali, cuidando de tudo aqui, para que ele pudesse ir e trabalhar e cuidar da parte financeira que hoje cabe a maior parte a ele. Entender ali naquela terapia, naquela sessão, de que nós somos um time, tirou um fardo das minhas costas. Um peso de achar que eu é quem estava fazendo tudo e que o Renato estava vivendo tranquilamente. Não, não era. Eu talvez estivesse numa posição mais confortável do que ele. Mas não é quem está mais confortável do que o outro. É entender que para que tudo isso dê certo, ele rema do lado dele e eu remo do meu, para que a gente caminhe numa direção. E entender isso foi maravilhoso para mim, foi libertador, foi prazeroso. E depois disso, o Renato já fez outras viagens. E lembra quando eu contei lá atrás que quando ele viajava, tudo de ruim acontecia? Parou de acontecer. Era como se inconscientemente o peso daquela dor fosse tão grande que ela fazia com que as coisas dessem errados aqui em casa. E que eu precisasse gritar que eu queria ajuda. E como agora eu entendi que não, eu não tô abandonada, eu não tô sozinha. Parte do meu time tá jogando em outro lugar. E eu tô jogando aqui por nós. Por nós. Transformou essa brincadeira, esse jogo, numa coisa mais leve. Então, mesmo que alguma coisa aconteça, como um pneu furar, por exemplo, eu penso, tem outras formas de resolver. Eu posso pedir ajuda para alguém, de fato, posso acionar o seguro, posso ter, talvez, quem sabe, até eu mesma tentar resolver o que foi o que aconteceu, deu um problema na roda do carro. Eu mesmo levei no mecânico e ele resolveu para mim e horas depois eu peguei o carro. Então não é sempre o problema que está acontecendo, mas é como a gente vê aquele problema. E o tempo dele fora deixou de ser algo destrutivo e amargo e cansativo e pesado para se tornar um tempo de saudade. E eu consegui ver esses dias como meu Deus, como eu amo meu esposo e como eu quero que ele volte para casa, não só pelo que ele oferece dentro da casa como cuidado e apoio, mas pela presença dele. E isso só se deu porque eu entendi que
Eu não preciso honrar os meus antepassados vivendo tão ruim como eles viveram. E eu não estou dizendo que foram culpa deles. Eu acho que eles deram o melhor que eles tinham na época que eles viviam, com as ferramentas que eles tinham. Mas eu tenho uma responsabilidade de honrá-los, vivendo melhor do que eles, porque eu tenho ferramentas diferentes do que eles. E uma dessas ferramentas é a terapia. Um lugar onde eu pude me expressar sem ser julgada, um lugar onde eu pude colocar as minhas dores e que talvez para muitas outras mulheres, talvez uma mãe solo seja, meu Deus, é só isso, é só 21 dias. E ali eu não tinha o julgamento, eu não tinha a crítica, eu fui acolhida, fui ouvida, e as percepções que a minha mãe trouxe como terapeuta também foram extremamente fundamentais para esse processo, e, e eu pude realmente vencer isso. E para comemorar tudo isso, essa libertação dessas dores, esse ano, quando nós fizemos 20 anos de casamento, eu realizei um sonho que eu sempre tive, que é renovar os meus votos de casamento com o meu esposo. Então, nós casamos de novo, numa cerimônia extremamente íntima, só para as nossas duas famílias, mas foi, assim, um dia para entrar para a memória, assim, como os melhores dias da minha vida. Ali, nós expressamos o nosso amor, o nosso carinho e o nosso respeito. E isso só se deu porque eu tinha sido curada de dores antigas desses 20 anos de casamento. Talvez você tenha ouvido essa história e tenha falado, Polly, você não faz ideia do que eu vivo, e o meu marido não é tão bom quanto o seu, o meu casamento não é lindo como o seu, e eu não tenho vontade de renovar os meus votos. E eu queria te desafiar a primeiro curar o seu coração das suas dores, entender se você também tem dependência emocional, talvez da sua mãe, do seu pai, da sua avó que você admira demais. E talvez você esteja se impedindo de viver uma relação leve e prazerosa porque você está numa aliança de opa, o seu deu errado e o meu também vai dar. E isso é inconsciente. Ninguém destrói o casamento com as próprias mãos de propósito. Às vezes a gente vai tendo atitudes que quem gerou em nós foram as nossas dores. Então eu quero te convidar a fazer essa autoanálise e se você entender, opa, estou aliançada com as dores da minha mãe, estou aliançada com as frustrações da minha avó e quero me libertar disso. Entra em contato comigo. Eu quero te ajudar nessa caminhada de cura emocional, de se libertar da dependência emocional. Nós podemos continuar amando a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisa, os nossos antepassados, mas vivendo melhor do que eles. Nós podemos amá-los e respeitar a história deles, tendo uma história melhor e mais leve, mais bonita do que eles tiveram. E eu quero te convidar a isso. Pode me chamar. Eu tenho um canal no Instagram, Poliana Moriá. Ali eu posto algumas coisas também. Pode me chamar por lá. Se você quiser, me chama aqui também nos comentários. Se você precisa de ajuda, eu quero caminhar essa caminhada de cura emocional com você, ok? Pode me chamar aqui e a gente vai dar um jeito. E eu espero que em breve o seu testemunho seja como o meu. Um testemunho de superação e de cura e de libertação, e que você possa viver um casamento leve, um casamento feliz, um casamento onde você não precisa podar o seu cônjuge e transformá-lo em algo ou alguém que você mentalizou. Que você seja feliz ao lado da pessoa que você escolheu, com as características que ele tem, com as limitações que ele tem, que vocês possam se respeitar, se admirar e se amar. E para isso, a primeira cura tem que ser em você e em como você se vê e em como você vê o casamento. Então eu espero ter te ajudado, que o meu testemunho, a minha história
possa também te incentivar e te dar esperança para fechar a possibilidade do casamento, do divórcio. Fecha essa porta, joga a chave fora e vamos fazer um casamento feliz, porque eu tenho certeza que se dois quiserem, dá pra gente restaurar isso, ok? Então é isso, essa é a história dessa semana. Para a semana que vem eu tenho uma história maravilhosa também. Eu, a TRG e a maternidade. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal e me aguarda que semana que vem vamos conversar sobre maternidade. Já vou dando logo um spoiler. Corta a árvore da culpa no seu coração. Vamos viver uma maternidade mais leve e mais feliz, ok? Muito obrigado, um beijo no seu coração e a gente se vê na semana que vem. Beijo!